Nosso assunto aqui é o reino de Deus na vida. Reino de Deus na minha vida. Se eu posso estar de pé aqui, meus irmãos, depois de tantos anos de nós e muitos de nós juntos aqui, essa honra vai para muitas pessoas aqui que eu conheço desde o início da minha carreira e convivi com vocês, alguns de longe, outros de perto. Se nós estamos de pé hoje, irmãos, eu vou dizer, é por causa do reino de Deus, amém? Por causa de um reino inabalável que chegou na nossa vida. Não foi um reino de brincadeira, não foi uma coisa fofinha, uma coisa que podia ser ou não podia ser, opcional. Não foi uma coisa descartável, mas foi algo que nos levou a fazer as opções certas na nossa vida, e eu louvo a Deus por ter feito as opções certas, porque eu fui tremendamente direcionado por Deus nesse caminho, e direcionado também pelos meus pastores, que eu amo e honro, e eu estou lá na comunidade em Porto Alegre desde o início da minha vida cristã, desde que eu fui ganho para Jesus pelo pastor Erasmo Ungaretti, que foi na minha porta, na Avenida Zen em Porto Alegre, quando eu ainda era drogado, rebelde, separado de Deus, prostituído, deprimido, e aquele pastor querido foi lá bater na porta. Eu não tive nem a hombridade de abrir a porta para ele, irmãos. Ele ficou batendo na primeira e na segunda vez que foi na minha casa. Eu não abri a porta, mas aquele homem perseverante no amor que tem por Deus e pelas pessoas, ele acabou acolhendo a minha vida nos dias que se seguiram, e com ele nunca mais saí, dessa comunhão nunca mais me ausentei. Depois conheci seu companheiro, seu colega, Moisés Cavaleiro de Moraes, outro dos pastores anciãos lá de Porto Alegre, e esses irmãos continuam vivos, e continuam amigos, e continuam meus pastores. Tem um relacionamento de amor, de companheirismo, né, de vida, porque a gente mora juntos no mesmo prédio, há muitos anos, mais de 20 anos a gente mora juntos, num condomínio só, junto com os outros pastores da igreja, e ali nós temos um relacionamento de amor, e desses homens eu recebi esse reino de Deus, que marcou, direcionou, impulsionou a minha vida. Mas isso não foi automático, foi um processo, que teve muitas atitudes de muitas pessoas de fora, mas também de muitas decisões do meu coração. E eu vou hoje, nessa primeira palestra, compartilhar, usando o exemplo de Paulo, em Atos capítulo 9, a partir do versículo 10, falar de quando Ananias visita Paulo em Damasco. E eu gosto dessa palavra porque ela me traz uma lembrança muito bonita, irmãos. Eu vou contando minhas histórias, os irmãos não acham que é vanglória, mas são as histórias que eu tenho. Cada pessoa conta as histórias de onde vive, e a minha vida é no ministério pelo mundo afora. Então aqui nesse texto, fala de uma rua chamada Direita. Uma rua que se chama Direita. Eu já fui nessa rua várias vezes. Mas uma vez que eu fui nessa rua, eu tive uma experiência inusitada, muito linda, que eu guardo com muito carinho. Eu tenho um amigo de ministério chamado pastor Mike Heron. Lembra do Mike Heron? Pois é, o Mike Heron continua caminhando comigo lá no Oriente Médio. E nós temos um ministério no Oriente Médio, onde a gente, há 22 anos, irmãos, completou agora em maio. Não, em maio completou 21 anos, vai completar 22 anos. A gente produz, assim como eu fiz no Brasil, música de adoração. A gente produz hoje videoclipes, programas de rádio, de televisão. Já traduzimos o meu livro para a língua árabe. E por muitos anos a gente fez congressos de adoração em países diferentes do Oriente Médio. Congressos lindos, irmãos, coisas que nem nos meus sonhos eu poderia narrar que aconteceram, de tão abençoados, né, de ter sido usado por Deus para levar essa chama de louvor e adoração. E o Gerson sempre comigo, meu querido Gerson, e o Mike Heron também.
esse pastor americano que nos abençoou muito no início aqui. Até em Itaici, quando a gente estava, ele que era o palestrante, pastor Mike Harrell. E nós estávamos lá caminhando na rua direita, tínhamos saído da casa que dizem que é a casa de Ananias, perto de onde, sem dúvida foi perto de onde isso aqui aconteceu, esse texto de hoje. E quando a gente estava andando na rua direita, nós vimos o cartaz do nosso encontro. Tinha uma parede bonita na rua direita, assim, bem na esquina com a rua de Ananias, e estava o nosso cartaz, irmãos, com a nossa foto e falando do primeiro encontro de adoração na Síria, convidando as pessoas com o nosso nome escrito em árabe, tudo colorido, bonito, né? E nós olhamos, puxa, 2000 anos depois, quando que a gente ia imaginar que na rua direita teria um cartaz convidando os adoradores da Síria para um encontro, um evento de adoração conosco aqui, Mike Harrell. Nós olhamos e dissemos, glória a Deus. Isso são coisas maravilhosas que Deus permite acontecer na nossa vida, irmãos. Quando você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa de Deus, você começa a ver essas maravilhas do Senhor, esses presentinhos. Passaram uns meninos, né, e viram que a gente estava olhando o cartaz, e os meninos começaram a olhar o cartaz. Quando eles viram que era a nossa foto, eles se assustaram e olharam para nós, que eles nunca tinham visto alguém de um cartaz ali perto, presente, né? E então uma pequena ilustração de 2000 anos depois desse fato aqui, conosco lá na rua direita, onde nós conhecemos irmãos muito amados, que estão sofrendo demais da conta, irmãos. Coisa triste o que aconteceu na Síria. Mais de 180 mil mortos cristãos ali, só naquele país, e no Iraque mais, não sei, milhares, 500 mil de cristãos morreram no Iraque. E assim nossos irmãos têm sofrido demais por amor a Deus, mas continuam sendo testemunhas. O ano passado, quando eu estive na Jordânia em julho, eu liguei para essa irmã, que é nosso contato em Damasco. Eu disse, e daí, Narla? Como vai a vida? E ela disse, estamos firmes aqui, com fé, esperança e amor, cuidando dos irmãos, cuidando da igreja. Quando muitos foram embora, nós continuamos e vamos continuar aqui. Essa irmã, a família dela é uma família cristã em Damasco há mais de 1000 anos, irmãos. Eles têm o nome de todo mundo nesses 1000 anos, de todas as gerações de cristãos que manteram a chama acesa do Senhor naquele país. Já passou por guerra, por cruzada, por destruição. A cidade já foi destruída umas 20 vezes nesse período, e aqueles irmãos estão lá firme, e a igreja ali presente, fazendo a obra do Senhor. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levanta-se e vá à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Vá, porque é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava a Jesus. Aqui está a história de um homem, irmãos, que saiu de onde ele estava, andando para onde Deus o quer,
para o lugar que Deus o queria. E só o que faz isso é o reino de Deus na vida de uma pessoa. E nós vamos meditar hoje um pouquinho sobre esse processo, de como nós também, ou qualquer pessoa, pode sair de onde está para se tornar aquilo que Deus quer. Aqui nós temos um homem que era zeloso, um homem que era conhecedor das Escrituras, um cara que tinha sido criado no meio do judaísmo, com toda a lei, conhecedor de tudo, era um fariseu, era um homem de letras, um cara que sabia ler e escrever, e não era ninguém, mas era alguém que estava longe daquilo que Deus queria que ele fizesse. Era um cara que pelo zelo que ele tinha no seu coração, se tornou um perseguidor e até compactou com o assassinato de Estevão e estava pronto a matar quantos cristãos precisasse. Esse é o contexto de Paulo antes desse evento. Mas Deus, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Deus tem algo especial para cada vida. Ninguém está fora do plano, do processo de Deus em nada. Salmo 139 diz que Deus sabe de tudo que acontece na nossa vida antes de qualquer coisa tenha acontecido. Deus já tem um escrito para cada um de nós. E eu acho que essa é o grande ponto da soberania de Deus na vida das pessoas, é nós entendermos primeiramente que Deus tem algo especial para a nossa vida. Deus não quer que a nossa vida passe por esse mundo sem fazer as coisas especiais, sobrenaturais, que Deus escreveu para a vida de cada um de nós. Aleluia! Deus te fez escolhido, meu amado, para fazer algo muito especial, assim como Ananias era escolhido. Não se fala muito mais de Ananias, possivelmente ele ficou naquela casa toda a sua vida, mas ele foi o cara usado para numa hora chave da história do cristianismo, alcançar a pessoa que Deus precisava. E assim, algumas pessoas só fazem isso, são os instrumentos de Deus para salvar, para resgatar, para ganhar uma vida, para gerar uma vida muito especial para Deus. Glória ao Senhor Jesus. Eu ouço muito da minha mãe dizendo: filho, eu louvo a Deus porque eu te gerei. Ela disse: tudo que eu sonhei quando eu era crente lá no interior de Santa Catarina, antes de ter vocês, e até mesmo antes de me casar, minha mãe sonhava em cantar, em louvar a Deus, e aquilo nunca se concretizou na vida dela. Ela teve um casamento truncado, difícil, né? Meu pai alcoólatra, em jugo desigual, sempre em casa, ela lutando pelo reino de Deus, e o pai puxando para fora. Depois viu 2 de seus filhos enterrados nas drogas e os outros tudo no mundo. Viu uma filha em depressão, tentando suicídio, minha irmã Carmélia, né, ainda como criança, né, tentando tirar a sua vida. Então aquela casa estava destruída, mas chegou uma hora em que Deus mudou totalmente a nossa história e nos colocou de volta no livro, de volta no script. O que Deus está fazendo aqui? Põe Paulo de volta no script, irmãos. Deus tem um script. Diz para o seu irmão: Deus quer te pôr de volta no script. Não pode errar. Tio Abílio, tu não errou o script, tio Abílio. Né? Tu não errou o script de jeito nenhum. Glória ao Senhor, e bom ver teus filhos também não erraram o script. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E a gente começa a entender, irmãos, Romanos 8, 28, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. Nós não entendemos, tem coisa enrolada que acontece na nossa vida, mas quando você está no script de Deus, você começa a entender que tudo coopera para o bem. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, é uma coisa não muito espiritual, né? E eu fui descer uma determinada rua que antes subia, mas agora, não, que antes descia e agora estava subindo. Mudaram a mão e não me avisaram em Porto Alegre. Daí eu fui descer a rua e fiz a primeira curva e bati de frente com um golzinho. E eu numa caminhonete grande, S10, de cima para baixo ainda, né, já uns 60 por hora, subi em cima daquele golzinho, desceu aquelas 2 pessoas,
todas quebradas. Irmão, não tem coisa pior do que você causar um acidente. E depois a pessoa ainda diz, o senhor não viu que é contramão? Eu disse, não vi. E ali estava eu vendido na situação, né, não entendendo nada daquilo. Eu estava indo para o encontro da Adonep, ia ministrar naquela noite. E tudo aquilo ali, né, foi uma confusão muito grande. Depois chegaram os guardas. Mas antes dos guardas chegarem, aquele homem me olhou e disse, você não é o Asaf Borba? Eu disse, sou, cara. Eu sou crente, eu sou da igreja tal, lá da Pavuna. Você já foi na nossa igreja e agora eu estou te reconhecendo. Eu disse, desculpa, irmão, por eu ser eu. Viu? Mas eu fiquei tão constrangido com aquilo, irmão, de ter sido o instrumento de destruir o carro do irmão. E ainda mais ele disse, puxa, eu estava indo vender esse carro. Quase que eu comprei o carro ali mesmo, irmão. Quanto? Me fala. Mas eu fiquei arrasado. E liguei para a minha seguradora, dei os dados dele, tudo direitinho. Mas 2 semanas depois, irmãos, ele me mandou uma cartinha. Mandou uma cartinha pelo correio, chegou lá no meu endereço. Ele disse, irmão Asaf, eu sei que naquele momento foi muito duro para todos nós, mas eu quero dizer que aquele acidente foi uma bênção, viu? Porque eu ia vender aquele carro por 40% da FIP, e a sua seguradora pagou 100% da FIP, e eu ganhei 12 mil a mais do que a minha expectativa, e você foi responsável por isso. Eu queria te agradecer. Irmãos, quando você está no script, até um acidente é bênção. Você começa a descobrir que nada da sua vida foi um erro e um engano de Deus. Você começa a descobrir que Deus está no controle da sua vida, e cada vez mais você começa a amar que Deus controle a sua vida, e foi isso que Deus começou a fazer com Paulo aqui. Interessante que Deus disse para Ananias que já tinha avisado o Paulo, né? Deus faz as coisas com soberania e com excelência quando Ele começa a direcionar a nossa vida. Ninguém pode fazer por você o que Deus desenhou para fazer na sua vida. Por isso a assimilação do reino, ela é individual. Um pai não pode assimilar o reino pelo filho. Uma esposa não pode assimilar o reino pelo marido. Nós podemos até influenciar e santificarmos uns aos outros diante do Senhor, como uma esposa santifica o seu marido, a palavra fala, e os pais santificam os seus filhos diante do Senhor, mas a decisão é de cada um. E eu vi muito isso, irmãos, nesse processo com meu filho, de resgatá-lo, né, de ideias, resgatá-los de atitudes, de desejos, de coisas que ele queria fazer com a sua vida e a sua adolescência, e trazê-lo para o reino de Deus. Nós tínhamos todo o ensino, mas cada decisão ele teve que tomar. Cada decisão é a pessoa que tem que tomar. Aqui Deus interfere na vida de Paulo, mas as decisões foram sendo tomadas por homens que acreditaram na palavra de Deus e que o reino de Deus era a solução através de Cristo Jesus para as suas vidas. Então você tem que crer. Glória ao Senhor Jesus. E eu quero ver com os irmãos como que a gente chega, ou como qualquer pessoa chega aonde Deus quer. Alguns princípios que nós vemos nesse texto, e o primeiro deles é: cada um de nós precisa encontrar e saber e crer no propósito de Deus para a nossa vida. É uma certeza de destino, irmãos. É um dia você descobrir, Deus me fez para isso. Deus me criou para isso. Sabe que eu descobri isso na vida muito cedo? Eu louvo ao Senhor Jesus, que eu ali na igreja em Porto Alegre, aquele menino jovem, recém-casado, né, minha esposa tinha estudado Química, Física, Biologia e Matemática, se formado no ano que se casou. Depois ainda fez mais uma faculdade de música, licenciatura em música, e depois ainda reingresso e fez canto lírico. Então minha esposa tem 3 graduações e eu não tinha nenhuma. Eu tinha abandonado o colégio militar,
Depois, por impulso, por incentivo da minha esposa e de um amigo chamado John Gottfriedson, eu fiz o supletivo. Fiz o supletivo e passei chutando na prova de matemática, irmãos. Eu nunca chutei, eu fiz em 5 minutos a prova, né? E passei, glória a Deus, Deus tinha aquilo para a minha vida. Mas eu tirei o diploma do supletivo, depois vocês vão ver, Deus tinha aquilo no plano também. Que aquele diploma foi muito importante, 30 anos depois, irmãos, na minha vida. Daí eu fui indo, vida, ministério, e eu sempre amei fazer isso que eu fiz hoje, pegar o violão, tocar, cantar os cânticos do Senhor. Esses dias eu achei a primeira fitinha que eu gravei, irmãos, que tinha lá uns 22 cânticos, acho que só uns 2 ou 3 daqueles cânticos que eu consegui lembrar no decorrer da vida que eu acabei gravando. Os outros todos inéditos, Bilão. Tudo inédito. Eu disse, meu Deus, eu deixei 18 cânticos para trás, né? E uns cânticos bonitinhos, né? Está ali no meu computador, eu ouvindo minhas primeiras composições, que coisa maravilhosa. E eu cantando para Deus e Deus me dando cânticos. E depois, quando com o pastor Donald comecei a gravar, distribuir disco, levar louvor para as igrejas, vim para Bauru, e depois para Brasília, e Brasil afora. Depois Deus abriu a porta das nações, e eu sempre fazendo a mesma coisa, irmãos, com um violão na frente da igreja, cantando e louvando ao Senhor. Primeira vez que eu ministrei a palavra, sabe onde foi? Lá na Argentina, nem foi em Rio Hondo, foi em Embalse. Os irmãos disseram que para o irmão Azaf dar um seminário de louvor, falar sobre louvor. Irmãos, eu nunca tremi tanto na base, eu ainda era gaguinho naquela época, e falar em espanhol ainda, portunhol, quando eu ainda dizia cuecacuela, viu? E chamava pão de pano, né? Pode me dar um pano? Né? O que o irmão quer? Um pano? Não, um pano. Ah, um pano, né? E a gente vai inventando palavra em espanhol, né? Falando. E eu fui pela vida fora, irmãos, né? Sendo fiel ali na igreja local, sempre o líder de louvor, 20 anos ali na igreja de Porto Alegre, 24 anos líder de louvor. Um dia o pastor Moisés chegou para mim e disse, Azaf, estou pensando em você ser um dos próximos presbíteros da igreja. Eu disse, epa, porque os presbíteros para nós lá são os líderes, né, que governam todo o andamento da igreja, são os homens de maior autoridade, é o mais alto grau da nossa hierarquia eclesiástica na nossa congregação. E eu fiquei muito honrado e foi me preparando uns 3 meses. Quando faltavam umas 2 semanas para o negócio, irmãos, numa reunião de segunda-feira, eu lembro de manhã, nós orando e compartilhando, ele me chamou, Azaf, me perdoa, eu cometi um grande erro. Você não é um presbítero. Daí quando ele disse aquilo, pareceu que um saco de cimento caiu das minhas costas. Eu disse, não vou mais ser ordenado. Eu cheguei para Rosana, eu não vou mais ser ordenado. Ela disse, por quê? Porque eu não sou presbítero. E ela disse, aleluia, tu não é presbítero mesmo. Tem muita gente que fica degladiando, irmãos, para chegar em um lugar, porque não sabe o que Deus tem para a sua vida. Eu já sabia, irmãos, eu sabia que eu era um profeta, que eu era um adorador, que Deus me queria adorando, louvando, compondo, gravando, produzindo, aleluia, e levando isso pelo mundo afora, do jeito de Deus na minha vida. E você pode ver esse exemplo muito claro. Onde estão os discípulos de Lucas? Hein? Não fala de nenhum discípulo de Lucas, nem das igrejas que ele abriu, nem das grandes obras que ele fez, dos milagres que Lucas realizou. Não, ele era um cara plantado numa mesinha, fazendo o que Deus escreveu que ele fizesse no seu script. Por isso tem um livro escrito por ele com o seu nome. Por isso tem o livro de Atos escrito por ele. Por isso tem as cartas de Paulo que ele ajudou o servo de Deus a escrever ali do ladinho, fielmente, porque ele sabia exatamente o que Deus tinha para a vida dele.
é ele continuar sendo médico, ajudando pessoas, e escrevendo, e escrevendo, e escrevendo, e deixando registrado a graça do Senhor, como fez para mim. Asaf, eu vou te dar louvores, você vai colocar em CDs, depois eu vou te dar ideias, você vai colocar em livros, eu vou te dar palavra, você vai pregar, mas não perca em mente o que eu tenho para você. E aqui Deus deixa muito claro para Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Eu quero que você saia dessa noite com essa frase no seu coração: você é para Deus um instrumento escolhido. Você que pastoreia uma igrejinha pequenininha, dá o maior duro no reino de Deus, quero dizer que você é um instrumento escolhido, meu amado. Deus te escolheu para o teu ministério. Muitas vezes nós ficamos olhando para os grandes projetos, os grandes ministérios, os grandes números, que nada, nós somos para Deus instrumentos escolhidos para fazer a coisa de Deus, do tamanho de Deus, do jeito de Deus, no lugar de Deus, na hora de Deus, com as pessoas que Deus vai colocar na nossa frente. É isso que Deus fala. E o próprio Ananias se torna aqui isso que ele vai profetizar. Ele é um instrumento escolhido por Deus naquele momento para a realização dessa grande obra que só Ele pode fazer. Eu vou dizer uma coisa para ti, irmãos: o que Deus escreveu para a vida de cada um de nós, só nós podemos fazer. Não adianta você querer ser cópia de ninguém, nem Bilão, nem ser cópia do seu pai. Não, você tem a sua identidade com o que Deus te deu para viver, para sofrer, para construir, para edificar, para transmitir, do jeito do Bilão, aleluia, do jeito do Ed e do jeito de cada pessoa, qualquer um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Deus escreveu, meu amado, com detalhes a sua vida, glória ao Senhor Jesus. Deus escreveu com detalhes a nossa trajetória, o nosso trabalho, aleluia. Por isso não adianta, sabe, meus irmãos, sabe o que é inveja no reino de Deus? É você achar que o que Deus deu para outro é melhor do que o que Deus deu para você. É se rebelar contra a porção de Deus, contra o script de Deus para a tua vida, em favor do que Deus deu para uma outra pessoa. Não, Deus deu aquilo para ela. Deus deu aquele trabalho para aquela pessoa, não importa. Glória ao Senhor. Para alguns Deus deu milhões, para alguns Deus deu milhares, para alguns Deus deu centenas, e para Ananias Deus deu um cara. Vai lá e abençoa um cara. Não fala mais que Ananias orou por outra pessoa ou fez qualquer milagre também. Aqui é o grande evento da vida desse cara chamado Ananias. Depois disso, só a capelinha branca no fim da rua direita em Damasco. Só isso que se sabe. Tem que encontrar seu propósito. Só pode ser encontrado através de Jesus. O propósito da vida de um homem só se acha através de Jesus. Do novo nascimento a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Irmãos, o destino de Deus na vida das pessoas é cristocêntrico. Não adianta querer pôr qualquer outra coisa no meio, não. Tem que vir Jesus primeiro. O que aconteceu aqui é Jesus aparecendo na estrada de Damasco como uma luz e falando direto ao coração de Paulo. Assim começou a mudança do seu destino, e assim começou a mudança do meu destino e do teu destino. Ali ele entrou no escrito de Deus, irmãos, através de Cristo Jesus, porque Jesus disse: eu sou a porta. Interessante que podia ter acontecido tudo isso e Deus mandado Ananias direto para evangelizar, fazer uma grande obra. Mas Jesus queria começar direto no coração de Paulo. Por isso, respeite a sua experiência com Jesus, irmão. Faça dela uma experiência marcante, guardada no seu coração. Eu honro minha experiência com Jesus, irmãos, que eu tive meses depois que eu conheci os irmãos na igreja Wesley. Eu estava
na Igreja Metodista Central de Porto Alegre, num congresso de jovens, e eu ouvi um apelo, um querido pastor chamado Lauro Borba da Silva, ainda tinha meu sobrenome, aquele pastorzinho, episcopal. E eu não sabia que ele era o pastor da minha futura esposa. Era quem? Era o pastor da Rosana, o cara que fez o apelo no dia da minha conversão. Episcopal, irmãos. Ele falou do amor de Cristo Jesus naquela noite, ele era o pregador. E eu estava lá quase ao acaso naquele dia, e recebi aquela mensagem, irmãos, como uma flecha de Deus direcionada no meu coração, como a luz na estrada de Damasco. Foi aquela palavra rema de Deus que entrou no meu coração e disse: você precisa de Jesus. E ali eu comecei a mudar a minha vida, minha experiência inquestionável com Cristo, sua experiência inquestionável com Jesus. Por isso nós precisamos levar nossos filhos, cada discípulo, a uma experiência verdadeira com Jesus, que vai transformar a sua vida, que vai trazer a luz de Deus, que vai marcar o seu coração. Muitas pessoas vivem pela vida cristã, sabe por quê? Que muitos lá na frente se afastam de Deus, porque nunca foram levados a experimentar esta luz no caminho de Damasco na sua vida cristã. Começa ali com Jesus. Aleluia. E ali Deus dá certeza e diz: eu separei para um propósito. Glória a Deus, irmãos. E eu tenho propósito. Se você perguntar qual o meu objetivo de vida, meu objetivo de vida é continuar como um instrumento de Deus para levantar louvor e adoração no mundo, nas nações, por onde quer que Deus abra uma porta, ali eu quero fazer um trono de louvor a Deus, que Deus seja louvado e adorado neste mundo, na minha geração, através da minha vida, isso pessoalmente, na minha casa, com meu violão em qualquer lugar. Glória ao Senhor, em congressos, em encontros, em discos, em DVDs, em programas de televisão, aonde quer. Me questionaram demais, por que você foi na Jornada Mundial da Juventude? Me jogaram as pedras e encheram o meu Facebook de críticas, de xingamentos. Teve gente até dizendo palavrões, né? Porque eu fui na Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica, irmãos, ministrar quando o Papa estava aqui no Brasil. Mas eu disse para os irmãos, mais uma porta aberta onde eu fui louvar e adorar a Deus, fazer o que eu faço no mundo árabe, o que eu fiz no mundo comunista em Cuba, nos países do leste europeu, e faço no mundo árabe, lá no meio dos japoneses, no Nepal, pelo mundo afora, na Rússia, não importa, onde Deus abre uma porta para louvar, eu vou louvar, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Onde Deus abre uma porta em que eu possa prosperar o meu chamado e aquilo que Deus me deu para fazer, eu vou fazer. Porque eu tenho certeza do meu destino e eu caminho esse destino diante do Senhor. E eu sei, assim como Deus tirou Paulo para transformar de um pecador, de um judeu zeloso, a um servo de Deus, de modo bem definido, instrumento escolhido. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Segundo ponto, quando você é uma pessoa escolhida por Deus, você precisa da preparação de Deus para seguir esse caminho. Aqui nós vamos ver que Deus tem uma receita para Paulo, do jeito de Deus. Muitas vezes nós pensamos em preparação como as coisas que nós vamos fazer academicamente para fazer o ministério. E tem muita coisa que nós podemos fazer academicamente para o ministério. Quando eu tinha 47 anos, irmãos, Deus me dirigiu a ir para uma universidade, fazer vestibular, passar no vestibular, fazer o curso de jornalismo, me tornar um jornalista credenciado no Brasil, credenciado na Bélgica, na Associação Internacional de Jornalismo, para poder transitar pelo mundo afora agora como jornalista, porque como turista, depois que você vai 10 vezes na Jordânia ou no Egito, eles começam a desconfiar de você. O que você está fazendo aqui? Você tem parente aqui? Não. O
que é que você vem fazer aqui? Mas você mostra uma credencial de jornalista, jornalista vive em tudo quanto é canto do mundo. De vez em quando corta a cabeça de jornalista, viu, irmão? Mas não foi o meu caso ainda. Mas abriu portas e me preparou para a próxima estação da minha vida. Escrever eu aprendi na faculdade de jornalismo com 47 anos. Glória ao Senhor Jesus, e abriu a minha cabeça para poder produzir e escrever. Glória ao Senhor Jesus. Deus prepara academicamente. Eu conheço pessoas no campo missionário que são preparadas academicamente, falam outras línguas e assim por diante. Mas aqui tem uma preparação espiritual. Tem que se preparar para o que Deus quer fazer. E Deus quer pessoas preparadas espiritualmente para realizar a sua obra e impactar todos os níveis da sociedade. Quando nós temos a preparação certa, Deus pode nos usar em níveis que só pessoas preparadas dessa forma podem alcançar. E a preparação de Paulo começa assim, ó, no verso 17. Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Olha aqui a preparação, irmãos. É voltar a ver. Não é só as escamas que lhe caíram dos olhos logo em seguida. Paulo precisava mudar a sua visão radicalmente. Uma pessoa para alcançar o que Deus tem para a sua vida, tem que começar a ver o que Deus quer que ela veja, não aquilo que você quer ver. Por isso os nossos olhos, irmãos, são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, e eu vou te dizer, a única coisa que torna os nossos olhos bons é ver aquilo que Deus quer que a gente veja. Nós aprendemos a ter os olhos de Deus nesse mundo, aprendermos a ter a visão de Deus. Era isso que Paulo precisava ter, a visão correta vindo de Deus, o que realmente era Deus e o propósito de Deus e o reino de Deus no mundo. Era Jesus. E Paulo centralizou sua visão em Jesus. Prova está que em seguida ele já começa a pregar Jesus. Ele já sabia tudo o que tinha que fazer, tudo o que tinha que pregar, não tinha conversa. Ele ia lá e dizia: olha, eu vim aqui matar vocês, mas agora Deus me deu uma visão. Eu tive uma visão de Deus. Por isso, meu amado, você tem que ter uma visão de Jesus dentro do seu coração, na sua vida, na sua igreja, e levar cada pessoa a ter a visão certa de Deus. Tem muita gente com escama na igreja, irmãos. Sabe o que são escamas? É aquilo que nos impede de ver o que Deus quer. Por isso, quando a gente passa uma rejeição, não é para ficar chorando. É para tirar as escamas dos olhos e perdoar imediatamente e amar aquelas pessoas e continuar vivendo a nossa vida diante de Deus, livre, liberado por Deus. Aleluia. Paulo, por certo, tinha culpa no seu coração. Coitado do Estevão. Pô, fui eu que mandei apedrejar aquele cara. Não, mas ele nunca citou isso. Sabe por quê? Porque Deus tirou as escamas, e com as escamas vai tudo que é do velho homem, irmãos. Tudo que é do nosso passado. E aí entra a graça que nós cantamos, que começa a operar na nossa vida uma nova vida, e você começa a ter e ver as coisas de Deus de aqui para frente. Como o nosso manual de libertação fala, sim, tem que ter restituição. Quando pode, vai lá na casa da mãe do Estevão, pede perdão para ela, diz que foi um erro, mas não fica preso no seu passado, meu irmão. Não fica, né? Paulo poderia ter restituído alguma coisa, né? Mas não era esse o foco de Deus. O foco de Deus é ele ser o instrumento escolhido e fazer o que Deus queria a partir de quando ele entrou no script. Por isso Paulo escreve: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Diante de Deus. Ananias lhe impôs as mãos. Saiu o impedimento. Abriu-lhe a visão. Irmãos, isso são atitudes espirituais que nós podemos contextualizar para a nossa própria vida. Né? Nós deixamos algumas escamas na nossa visão e Deus tem que tirar para que o reino seja integral em nós. Nós temos que ter a visão correta e pura de Deus para a nossa vida e para o nosso ministério.
Inúmeras vezes na minha vida o diabo tentou embaçar a minha visão. Muitas vezes eu pensei, irmãos, que o que eu fazia era subjetivo. Muitas vezes eu ouvi gente dizendo, ó, esse troço de louvor e adoração já era. Esse negócio é algo do passado, que já aconteceu, agora Deus quer outras coisas. Viu? Você fica vivendo do passado. Eu digo, não, meu irmão, tem uma visão espiritual, que louvor e adoração é aquilo que agrada o coração do Pai, que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e não passou essa palavra, porque a Bíblia diz que as palavras do Senhor não passarão. E Deus continua querendo e procurando adoradores, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E eu tenho um coração totalmente do Senhor, e eu não vou embaçar minha visão, não vou deixar escamas entrar nos meus olhos. Cuide da sua visão, meu irmão. Cuide da visão de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família. Cuide disso. Não deixe a ninguém, não deixe nada embaçar a visão que Deus te deu, a visão celestial. Por isso Paulo um dia declara, eu não fui desobediente à visão celestial. Aleluia, Senhor. Nunca seja desobediente à visão celestial para a sua vida. Deixa Deus limpar. A preparação passa também por ser cheio do Espírito Santo. Passava. Ananias não podia liberar o Paulo de qualquer jeito. Tinha que tirar a escama, tinha que impor as mãos, que é uma delegação espiritual. E eu louvo a Deus pela imposição de mãos que eu tive na minha vida. Tive do presbitério em Porto Alegre, para realizar essa obra de louvor e adoração. Tudo que naquele dia profetizaram na minha vida, eu faço até hoje. Imposição de mãos. Transmissão de bênção e de vida. Ficar cheio do Espírito Santo. E passou a alimentar-se para ser fortalecido. Amém, irmãos? Passar-se a alimentar diante de Deus. Isso foi primordial na minha conversão, quando eu aprendi que dali em diante eu tinha que comer bem. Eu gostava muito de filme de terror, aqueles de vampirinho mesmo, assim, né, que aparecia assim. Aqueles meus filmes favoritos. Tinha um pulgueiro que chamava de cinema, que era perto da minha casa, eu vivia indo naquele pulgueiro lá, e vendo filme de vampiro, saía me coçando ali. Mas Deus começou a dizer, de agora em diante, vai comer bem, vai comer a coisa certa. De agora em diante você vai para a palavra, vai ler a palavra, você vai alimentar a sua vida com as coisas de Deus, você vai estar no meio dos irmãos, vai estar no meio da comunhão, vai estar no meio da família, vai estar nos congressos, você vai estar aqui junto com a igreja, você vai se alimentar bem. Comer bem para o trabalho que eu tenho para a tua vida. Muita gente erra o caminho por fraqueza espiritual, porque não se alimenta. Aqui Paulo é só uma imagem, obviamente que ele comeu pão, azeite de oliva, ramos, né, e outras comidinhas lá do Oriente Médio. Por certo ele comeu aqui, foi comida física, mas eu transformo isso, irmãos, numa visão espiritual para a tua vida e para a minha vida. É boa alimentação. E uma das coisas que eu falo nesse livro para o meu filho, a boa alimentação diante do Senhor, se alimentar com as coisas sólidas de Deus, encher teu coração com o reino de Deus e deixar essa montoeira de série de coisas que o mundo joga sobre os jovens, que traz morte, suicídio, homossexualismo e um monte de coisa. Eu não sou homofóbico, viu, irmãos? Mas você sabe muito bem no que eu creio. E traz todas essas ideologias prontas nas séries para os jovens assimilarem e se tornarem compactuantes com tudo que o diabo está sintonizado nesse mundo e jogando sobre as pessoas e dizendo que isso é correto. Mas quando nós nos alimentamos bem, o pão da vida vai entrando
nos nossos poros, vai entrando para dentro, vai entrando para nossa mente, irmãos. E eu era aquele cara com inúmeras experiências de prostituição, inúmeras experiências de droga, de violência, de terror, de angústia, de solidão. Mas a palavra de Deus, a alimentação, não que o Ananias, mas que o Erasmo Ungaretti me deu naquele dia, a comida que eu comecei a comer, irmãos, começou a me fortalecer, me trazer vida, aleluia. Nunca mais meus olhos se turvaram, nunca mais escamas se encheram, não, eu passei a ser fortalecido pelo Senhor e comecei a caminhar o caminho que Deus tinha para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. E foi o que aconteceu com Paulo. Ele começou a caminhar, ele saiu, sentiu-se fortalecido. E você, meu amado, se sinta fortalecido diante do Senhor, aleluia. E quando nós nos sentimos fortalecidos, vem o terceiro ponto, irmãos, é a perseverança. Deus gera em uma pessoa que é escolhida, em uma pessoa que passa por esse caminho, recebe esse cuidado espiritual sobre a sua vida, é fortalecido, ele se torna perseverante diante do Senhor. Isso foi algo que Deus ensinou a Paulo, já no chamamento. Deus disse para Ananias: e mostre, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo, já no início, Deus já deu o veredito, como ia ser o negócio, ia ter luta, ia ter sofrimento por causa do nome de Jesus, ia ter batalha, ia ter perseguição. Deus já disse para todos nós, irmãos, nossa luta, a vida de alguns aqui é de luta, de tribulação. A nossa vida lá em casa com um filho especial de 27 anos, a mãe, todo quanto é casamento das amiguinhas, das colegas de aula, todas já casaram, e vai a Aurora lá de daminha para todas elas, irmãos, com 20 e poucos anos, todas as colegas de aula que estudaram com a Aurora, convidam a Aurora para a daminha. Isso traz uma dorzinha no coração, do pai e da mãe. Puxa, nunca minha filha vai ter um vestido de noiva, vai ser dada em casamento. Talvez dessa filha eu nunca vou ter netos, a não ser que Deus a cure. Mas a gente continua crendo no milagre, irmãos, e continua perseverantes na palavra, na promessa do Senhor, aleluia, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia, na minha e na tua vida, meu amado irmão. E é isso que Deus começa a mostrar para Paulo, e ele já sai ali bombando, permaneceu ali, e já saiu na sinagoga, e já pregando, mais e mais se fortalecia, versículo 22, e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele começa um caminho, aqui, irmãos, olha, isso é chave para a nossa vida, um caminho de perseverança. Se eu estou aqui, meus irmãos, 45 anos de vida cristã, 44 anos de ministério na casa do Senhor, teve um caminho de perseverança. Sabe o que é perseverar? É você continuar aonde Deus quer, do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer, sem abrir mão de nada que Deus quer para a sua vida. Isso Paulo começa a aprender aqui, já na base do seu ministério. Sabia que ia ter luta, mas que Deus o queria perseverando. E Paulo vai adiante, e Paulo vai por este caminho. Glória ao Senhor. Tá, aguinha aqui, obrigado, irmãos. Depois Paulo vai para Jerusalém e continua perseverante diante do Senhor, aleluia. Aguentar a oposição, não desistir nas adversidades. Glória ao Senhor Jesus. Quarto aspecto, meus irmãos, para nós galgarmos este caminho, entrarmos no script de Deus, nós precisamos de cuidado e proteção. Amém? Todos vocês, inclusive eu, até esse velhinho aqui também precisa de cuidado e proteção. Deus não isenta ninguém deste caminho, irmãos, de ser cuidado. Paulo era um homem forte, era um homem grande, já nasceu
com gente com medo dele, já nasceu com força espiritual para proclamar, já nasceu com uma experiência contundente que ninguém podia, nenhum cristão, nem judeu podia dizer não aconteceu isso. Não, ele sabia exatamente o que tinha acontecido, na intensidade de Deus na sua vida, mas ele precisava de cuidado. A princípio Deus levantou primeiramente os próprios irmãos lá em Damasco, que pegam ele, versículo 23, decorridos muitos dias os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles, dia e noite guardavam também as portas da cidade para matar, mas os discípulos de Saulo, irmãos, já tinha discípulo, tal era a intensidade desse cara, não diz quantos dias foi isso, mas devia ser talvez 2, 3, 4 meses no máximo, mas ele já tinha discípulos que o amavam, que o honravam, que o respeitavam, mas também que o cuidavam. Tomaram-no de noite, colocando num cesto, desceram pela muralha. Eu fui nesse lugar também, lá numa ponta da muralha de Damasco, da cidade antiga, tem um cantinho que tu entra lá, é um lugar bonito, e lá no canto tem uma cesta, e a gente entra na cesta, tira uma fotinha assim, que dizem que é a cesta de Paulo, deve ser a 58ª cesta de Paulo, que já colocaram ali, aquela cesta já foi queimada muitas vezes, mas está ali ainda, né, para a gente ver que tipo de cesta, e está a janela no local que eles acreditam, que foi por onde eles retiraram, porque ali era a saída da cidade, para os lados de Jerusalém, e ali eu sentei na cestinha, tirei a foto também, né, na cesta do Paulo em Damasco, mas ali os discípulos cuidaram dele, ele chegou em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que fosse discípulo, mas, quem? Barnabé, tomando-lhe consigo, levou-os aos apóstolos, mesmo homem grande, forte, já direcionado, com a visão clara, com zelo, dado por Deus, que já tinha discípulos, já tinha sido perseguido, saiu pela cesta, né, pela janela, mas alguém tinha que pegá-lo, para a continuidade. Irmãos, a continuidade de uma vida é totalmente conduzida por este cuidado que nós temos uns com os outros. Se o Asaf não fosse cuidado, irmãos, por aqueles pastores, Erasmo, Moisés, e por um outro irmão que eu amo demais, chamado Donald Stoll, que me cuidou, que me tomou para ele, igual o Barnabé tomou para ele, me levou com ele, me pagou a passagem para os Estados Unidos, gravamos o primeiro disco, pagou todas as contas, me alimentou todos os dias, voltamos para o Brasil, começamos juntos a Life, aquele homem investiu tudo o que tinha, na montagem do nosso ministério, e o cuidado dele para a minha vida, para eu não tropeçar, para eu não cair, para não casar errado, é ali junto, cuidando da minha vida, discipulando, disciplinando, muitas vezes, cuidado, isso é primordial, para as pessoas alcançarem o seu destino. Muitos erram, porque acham que sabe muito, não, deixa comigo, é comigo o negócio, mas o Barnabé chegou para ele, não, calma, aqui tem que ser com calma, esses são os apóstolos de Jesus, não vem aqui querer mandar, não vem aqui querer ser de outra maneira, tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter cuidado, e nós todos temos em alguma época da vida que ser discipulados, disciplinados, temos que ser instruídos na obra do Senhor, irmãos, isso não pode falhar na vida de ninguém. Se alguém não quer isso, vai acabar não alcançando o destino do livro. Alguém que opta por andar pela sua própria cabeça, muitos erram, irmãos. Muitos não conseguem chegar no final corretamente. Muitos se atrapalham pela vida fora, não vão além, porque não se deixaram cuidar. Mas aqui Paulo, né? Barnabé tomando consigo, levou aos apóstolos, contou tudo direitinho, e falou mais. Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente, e ali já estava aquele tutoriamento do Barnabé.
E aqui vai contando, pelo livro afora, até que daqui um pouco, os judeus tentam matar Paulo também, lá em Jerusalém. E Paulo foge. Paulo foge. E ninguém mais sabe onde está Paulo. Daí Barnabé vai de novo. Vai atrás de Paulo. Traz ele para Antioquia e fica lá com ele 3 anos. Cuidando, ajudando, direcionando, até que Deus separa os dois e eles vão por um tempo, daí Paulo caminha sozinho. Mas teve esse cuidado, irmãos, esse cuidado, ele é primordial. Sabe por quê? É importante o cuidado, porque o diabo vai fazer tudo para destruir um escolhido. E uma escolhida, vai fazer tudo para atrapalhar a tua vida, para te trazer tropeço. Vão acontecer coisas que você pensa, comigo, Senhor, isso aconteceu. Né? Às vezes acontecem coisas, né? Como nós, né? O Senhor, como foi difícil para nós no primeiro ano que descobrimos que a Aurora tinha uma síndrome, receber isso de Deus, como? Mas tinha gente cuidando de nós que nos ajudou a receber isso de Deus, irmãos, e fazer aquilo que parecia ser um problema, uma bênção, mas teve que ter cuidado com a nossa alma, cuidado com o nosso coração, cuidado com a nossa vontade, cuidado com as nossas emoções. Em tudo isso Deus tem que agir, e isso, quando nós somos cuidados por alguém, isso ajuda com que a nossa alma se ordene, se reordene. Muitas vezes, muitas pessoas estão com a alma, com as emoções desordenadas, não sabem continuar a caminhar, não sabem como agir, não sabem como reagir, e o cuidado é primordial. E foi assim com o nosso querido Paulo. Glória ao Senhor Jesus. E por último, irmãos, Paulo encontrou um poder sobre o qual pôde realizar todas as coisas, o poder do Espírito Santo. Ele sabia que ele tinha a força sobrenatural de Deus. E esse reconhecimento da força sobrenatural de Deus na nossa vida vai nos ajudar a andar no livro de Deus. Porque você sempre pode depender da força de Deus, irmãos. Sabe, uma das maiores virtudes na minha vida ministerial foi aprender que você sempre pode contar com o poder do Espírito Santo na sua vida. Não existe ambiente errado, não existe lugar errado, não existe igreja fraca, não existe encontro água, nada disso. Sempre que me perguntam como foi o congresso, foi uma bênção, porque sempre eu dependo da graça, do poder do Espírito Santo para realizar todas as obras que Deus me confiou. Seja cantar dentro de um estúdio, seja ministrar num grande congresso, num pequeno congresso, numa pequena igreja, irmãos, ou ministrar para um discípulo, ou para um grupo de 5 presas na penitenciária, ou como eu fui no dia 24 de dezembro, na solitária do maior pedófilo do Rio Grande do Sul, mas terminamos aquela reunião com aquele moço, com ele chorando e entregando a vida a Cristo. Na solitária da prisão de segurança máxima do Rio Grande do Sul. Esse é o poder que tem que ter, irmão. Você depender do poder do Espírito Santo em todas as circunstâncias da sua vida. E isso Paulo começou a depender do poder do Espírito Santo. E ser um homem que viveu na força e no poder do Espírito Santo para a realização do seu destino. Isso é assim com você e comigo. Glória ao Senhor Jesus. É assim que Deus quer nos encontrar. É assim que Deus quer nos forjar. Glória ao Senhor Jesus. O diabo sempre vai tentar parar e destruir nosso destino. Satanás preparou um destruidor de destino para parar e estragar os planos de Deus na vida de todos nós. A palavra diz em 1 Pedro 5, 8 e 9 que o diabo, nosso adversário,
Ele não fica lá no inferno, não. Ele quer fazer de qualquer lugar o inferno. Ele quer fazer da tua casa o inferno. Ele quer fazer do trânsito o inferno. Ele quer fazer do lugar que você vive o inferno. Ele quer fazer do Brasil o inferno. Mas não vai fazer não, irmãos. Porque nós resistimos na fé. Resistis firmes na fé. Você resiste ao diabo no poder do Espírito Santo e ele fugirá de vós. Aleluia, glória a Deus. E Paulo e os discípulos de Jesus foram descobrindo essas verdades. Foram descobrindo a perseverança. Foram descobrindo a bênção do cuidado e passaram a cuidar uns dos outros com intensidade, aleluia. Foram descobrindo que Deus tinha um plano, um propósito para cada pessoa. Cada um deles cumpriu um papel na história e na vida da igreja, porque cada um deles descobriu o seu destino. Até o João chegar lá longe, ele podia se perguntar: Senhor, por que todos já foram e eu fiquei aqui velhinho? Não, ainda tinha um apocalipse para Deus mostrar, ainda tinha que escrever mais uma revelação. Deus tinha um propósito e manteve o João lá na ilha de Patmos para cumprir o seu destino. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos: ninguém morre na véspera. Ninguém. O diabo tenta, mas ninguém morre na véspera. Deus conhece o plano da tua vida. Todos os dias foram escritos. E nenhum fôlego de vida o homem nada tem, se do alto não lhe for dado. Você, toda a sua vida e a intensidade da sua vida está nas mãos de Deus. Por isso Deus te convida hoje, se você não encontrou ainda, entra no script. Tem alguém aqui hoje que acha que está completamente fora do script de Deus na sua vida e gostaria de entrar hoje? Pode levantar e vir aqui. Se alguém pensa assim. Pode ter, irmãos. Por exemplo, eu estava sendo levado para o presbitério da igreja em Porto Alegre e estava fora do script, irmãos. Graças a Deus que o meu pastor descobriu isso. Tem gente, mesmo no reino de Deus, que não está vivendo aquilo que Deus quer que ela viva. Isso Deus quer te dar hoje. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.